Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana eu vou falar sobre a vida de um missionário em campo, vou falar todo esse processo de um missionário a partir do momento que ele entende em Deus, a partir do momento que ele ouve Deus, e a partir do momento que ele permanece em Deus dentro do campo missionário. Eu não sei que quando se fala missionário, qual é a primeira imagem que você tem, qual é o primeiro entendimento que você tem quando se fala sobre missionário. Muitas vezes, quando eu ando por aí, quando eu vou dar uma palavra, compartilhar, a figura que dá para entender de missionário é dois extremos. Um, que o missionário é um super-herói, que renunciou tudo, que vive uma vida só para Deus, aí bota o patamar de um missionário como a segunda pessoa de Deus, em uma santidade extrema. A primeira sensação que nos transmite é essa. E o outro extremo é que o missionário é uma pessoa humilde, simples, sabe passar fome, passa necessidade, e é uma pessoa que lidar em qualquer situação. Então existem esses dois extremos quando se fala em missionário. Ambos estão totalmente errados, porque missionários eles têm uma vida comum como qualquer outra pessoa, mas a diferença é que ele ouviu Deus de uma maneira direcionada, específica para a vida dele. Mas como eu falei há uns meses atrás, todos nós somos missionários porque todos nós estamos convocados para a grande comissão como igreja. Jesus convidou todos aqueles que um dia entenderam quem é Cristo, entenderam quem é o Senhor Deus, o aceitaram e caminharam com Ele e se tornaram igreja. Então todos nós somos missionários porque estamos inseridos dentro da grande comissão. Agora existem os missionários vocacionados e também os bivocacionados, mas eu quero falar um pouco sobre os missionários em campo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos amigos e missionários que andaram por esse mundo afora. Outros tiveram que voltar por questão de saúde, outros tiveram que voltar para a sua nação por questão financeira. Alguns desses que eu conheci estavam em férias, mas cada testemunho que você escuta de um missionário, cada relato, são questões geográficas diferentes, são chamados direcionados de maneira diferente, são nações diferentes, idades diferentes, tempo e missões diferentes, mas uma coisa tem em comum: todos vivem três processos. Todos os missionários vivem três processos. O primeiro é ouvir Deus, é o primeiro processo que eu vou estar falando durante essa semana. O segundo processo é obedecer a Deus, e o terceiro processo é permanecer na obediência de Deus. Eu acredito que desses três processos, o mais difícil é o último, que é permanecer. Então, durante essa semana nós vamos estar falando um pouco mais sobre a vida de um missionário em campo, a partir do processo que ele entende de Deus. Então a gente vai ouvir testemunhos de missionário, cada um vai ter a sua maneira diferenciada em dizer como chegou em missões, como está em missões. Mas em comum todos vivem esse processo: ouvir Deus, obedecer a Deus e permanecer em Deus. Amém? Então quero lhe convidar, independente se você tem uma vocação para missões, independente se você é um bivocacionado, mas eu quero lhe convidar a estar conosco durante a semana, porque você é um comissionado, você está inserido na grande comissão. Toda a igreja tem uma missão de cumprir aquilo que Deus nos convidou a fazer, aquilo que através do Senhor Jesus nos trouxe direcionamento, palavra, que é pregar o Evangelho a todas as criaturas e fazer discípulos de todas as nações,
Isso não é só para o missionário vocacionado ou bivocacionado, para o pastor. Não, isso é para toda a igreja. Então todos nós fazemos parte dessa grande comissão, somos comissionados a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então fique conosco durante toda essa semana. Eu vou estar abrindo aqui o meu coração, eu vou trazer sempre a minha vida como testemunho no campo missionário, porque não tem como eu falar de terceiro apenas se eu vivo essa experiência. Vivo e hoje estou envolvendo a minha família nesse tempo. Então vou falar um pouco do meu testemunho, mas vou abranger toda a vida de um missionário em campo, seja do missionário que está nesse exato momento numa tribo indígena aqui no norte, seja do missionário que está na China ou então está em países perseguidos, ou do missionário que está servindo em países de primeiro mundo, que também há necessidade do campo missionário. Hoje a Europa, como eu tenho falado, a Europa é o continente com maior necessidade de implantação de igrejas bíblicas, por incrível que pareça. A Europa é essa necessidade. Amém? Então, fique conosco durante toda essa semana. Eu vou abrir aqui meu coração para você como missionário. Vamos falar sobre a vida de um missionário em campo, né? Como é esse processo, como é que vive um missionário em campo de maneira integral, de maneira parcial, aqueles que são vocacionados, bivocacionados. Então, essa semana nós vamos estar falando mais. Amém? Este é o Momento Missionário aqui na sua Rádio Shema. Fica conosco aí durante toda a programação. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe pelo Instagram, pelo Face, no YouTube. Está sempre disponível ali no canal da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Fique em conexão conosco para que possamos estar interagindo, e eu acredito que aquilo que Deus está trazendo através da Igreja Batista Shema para você é uma palavra do coração de Deus. Amém? Graça e paz, até mais!